Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Desculpa, eu vou falar sobre o Paulo Guedes, né? Falando o FMI ir embora. Foi engraçado assim, mas é sério, eu vou falar sério, né? Porque se eu conseguir, porque o Paulo Guedes, para quem não sabe, ele falou, né? Que a internet inteira morreu de dar risada, que ele falou que estava mandando o FMI embora do Brasil, vai fazer previsão em outro lugar, sai fora, aqui não é Argentina. Tomara que o Brasil nunca mais precise do FMI, né? Agora as reservas tem que ser 1 trilhão de dólar em reserva, porque a gente não pode nunca mais precisar do FMI, né? Então, ai, cara. Não, mas vamos falar sério. Eu vi o Canal Livre, o Paulo Guedes, ele foi no Canal Livre, né? No domingo eu assisti, foram 2 blocos de 40 minutos, e ele explicou muita coisa lá. Depois teve esse meme essa semana dele expulsando o FMI. O rapaz da CNN que apurou, né, a informação falou que o FMI já estava pensando em tirar a missão no Brasil, porque a missão do FMI são escritórios que eles abrem para realinhar um país, alguma coisa assim. Bom, foi muito boa a entrevista do Paulo Guedes. Eu aconselho todos os investidores, quem se interessa por economia, né, ver esse Canal Livre do Paulo Guedes. Por quê? Eu, por exemplo, tenho no meu canal, quem quiser procura aqui, as projeções para o ano que vem. As projeções do Boletim Focus e do mercado, Itaú, Focus, FMI, tá tudo 0,5% no ano que vem. Foi isso que irritou o Paulo Guedes. E eu vou explicar que ele tem razão. Ele tem razão em estar irritado, mas é um pouco culpa dele mesmo. Porque ele mesmo falou no Canal Livre que ele é um cara muito ativo, trabalha tudo, e ele esquece de passar as informações. Um pouco do caos que tá as informações é a falta de transparência do próprio Ministério da Economia. Por quê? Vou fazer uma crítica construtiva. Eu apoio Paulo Guedes, vou votar no Bolsonaro. Meu sonho é que ele continue no segundo mandato, fazendo as reformas que o Brasil precisa para ser um grande país. Mas ele tem que se comunicar melhor, como ele mesmo admitiu no Canal Livre. Eu vou fazer uma crítica construtiva. Por quê? Os ministros da economia anteriores, que chamava Fazenda, Palocci, Manteiga, Joaquim Levy, eles tinham cultura de fazer apresentações para o mercado. Porque o Paulo Guedes, ele tem mania de fazer live para mercado financeiro e achar que está explicado. Ele não é ministro do mercado financeiro, ele é ministro da economia. Ele tem que fazer apresentações, falar para os assessores do Ministério da Economia, fazer uns slides e apresentar. Todos os ministros da economia em vários países do mundo faz isso, seja na lei ou para o orçamento ou uma tradição. Ele tinha que fazer agora, que é final de ano, por exemplo, uma apresentaçãozinha lá no Ministério da Economia, falar, tudo que ele falou no Canal Livre, ele tem que expor numa apresentação, um PowerPointzinho mesmo ali, para justamente acalmar os mercados. Não adianta ele fazer live com banqueiro e achar que a informação vai se espalhar, que não vai. Os investidores são 3% da população só. Então, assim, a apresentação do ministro da Economia tem que ser para um cidadão ali, mais ali limitadinho, entender, que não entende de economia e tal, explicar os fundamentos da economia para todo mundo, falar nos slides, tipo, o que ele falou, por exemplo, no Canal Livre, ele tinha que pôr numa apresentação e todo ano, sei lá, fim de ano, falar, esse é o fim de ano do Ministério da Economia, fizemos isso, colocar os pontos, igual uma apresentação de trabalho de escola, entendeu? Não adianta fazer live com o mercado e fica com esse caos, dólar subindo, achando que o Brasil está insolvente fiscal. Não está. As agências de risco começam a querer falar que o Brasil está ruim, ficam fazendo projeções de 0,5%. Por quê? Eu acho que o Brasil, a minha projeção é de 3,5% a 5,5%, se não for mais. Por quê? Explico por quê. Os outros países gastaram às vezes até 40%, 50% do PIB em dívida. Países que já deviam mais de 100% do PIB. Entendeu? Há uma injustiça no mercado financeiro, porque os países ricos, eles devem muito mais que 100% do PIB, e ficam falando que o Brasil com 80% do PIB é insolvente, é problema fiscal, não sei o quê, para especular mesmo
e destruir nosso país. O que acontece é o seguinte, o Paulo Guedes ele falou, por exemplo, tem 600 bilhões de investimento já programado para o ano que vem em estradas, e ele tem que explicar isso para quem não entende economia, porque o investimento em estradas, em rodovia, ele se multiplica por toda a economia. É igual o dinheiro do agronegócio, por exemplo. O agricultor ele vai, vende a soja, a carne, e ele na cidade dele ali, ele gasta, ele compra caminhonete, viaja. Então esse dinheiro das exportações, do capital de 600 bilhões, ele vai irrigar a economia no que vem. Isso que vai fazer. A vacinação deu certo, por exemplo, no Brasil. É um dos países com a maior taxa de vacinação. A Alemanha, por exemplo, está tendo protesto de pessoas que não querem se vacinar. Entendeu? Então o Brasil, os outros países, vou explicar. Não é que o Brasil está ótimo. É que quando os investidores verem os dados, o Brasil vai se destacar no que vem. Por quê? Nós gastamos só 15% do PIB com pandemia. O déficit foi para 10 e baixou para meio, igual o Paulo Guedes falou no Canal Livre. Então, assim, vai ser o primeiro ano de superávit desde 2013. Ele tinha que pôr isso num PowerPoint do Ministério da Economia, lá com o símbolo do Ministério da Economia, para acalmar os mercados, para o dólar cair. Entendeu? Porque eu acho que o dólar vai cair por quê? O Brasil desvalorizou o real muito, um pouco foi da crise política, tal. Mas os investidores é assim, porque tem muita especulação com moeda no mercado financeiro mundial. E o real caiu demais, caiu muito. Então assim, muitos investidores grandes, tubarões, eles vão ver que o real desvalorizou demais. E quando eles verem que o Bolsonaro tem chance de se reeleger, porque ano que vem o risco é o Lula se reeleger. Então assim, isso não está claro agora, mas o Lula, quando ele der declarações contra a liberdade de expressão, essas coisas de comunista de Venezuela, China, o povo vai começar a ver o risco Lula de novo, mesmo ele não... isso vai ficar claro mais ou menos, para vocês terem uma ideia, março, abril, em maio mais ou menos. Toda vez que o Lula tiver alto nas pesquisas, o dólar vai subir. Toda vez que o Bolsonaro se fortalecer, o dólar vai cair. Então, e o que acontece? Vai ter um fluxo muito grande de investidores que falam assim, o real caiu demais, cara. O Brasil é zoado, mas caiu muito. E o que acontece? Quando muitos investidores têm uma visão de que por exemplo, um papel na bolsa, ele caiu muito, assim. Aí os investidores olham aquele papel e falam, caramba, caiu muito. Tá bom, aquela empresa ali teve algum problema, tal, mas caiu muito. Vamos comprar porque agora vai subir. Vai acontecer isso com o real. O real desvalorizou muito. Aí muitos investidores ano que vem vai falar, o Brasil é ruim, mas não tá tão ruim desse jeito que pintaram, não. Vamos comprar. O povo vai apostar no real e vai fazer o real subir e o dólar cair. Por isso que eu acho que ano que vem vai ser bom. Esses 600 bilhões vai irrigar a economia, do que o Paulo Guedes falou, de investimento. A vacinação vai dar certo. Estudos indicam que a Omicron ela é transmissível, mas não tão grave assim, não tem muitas mortes. Então, assim, esse bafafá talvez realmente acabe a pandemia. E no fim da pandemia, é mais provável que ocorra uma era de ouro. Por exemplo, o FMI falou que a Índia pode crescer 7%, Estados Unidos 5%. Realmente, o Paulo Guedes está certo em ficar nervoso, putaço, falando que o Brasil vai crescer 0,5%. Eles vão errar. Falaram que o Brasil ia cair 10% na pandemia. E o Brasil fez um monte de negócio, de programa social ótimo, elogiado até pela ONU, e não aconteceu, realmente. A gente tem que ter uma noção, gente. Economia, direito, política, você não pode ser ingênuo. O FMI, essas instituições, elas servem aos países ricos, a OTAN, Estados Unidos, Europa, Japão. Eles não querem que os emergentes se desenvolvam. China, Rússia, BRICS, eles não querem, eles sabotam, faz projeção para baixo, para desviar. A gente não pode ter ingenuidade na área de economia. Eles fazem projeções para prejudicar o país. Por que todos os países vão crescer 5% e o Brasil vai crescer 0,5%? Não tem. As premissas do ano que vem não tem nada a ver. Vai ter o primeiro superávit desde 2013, igual ele falou. O Brasil gastou 15% do PIB, tem país que gastou 50%, 40%, 60%. A França gastou muito para conter a pandemia. Então, assim, fiscalmente o Brasil tá ótimo, apesar da mídia falar um monte de bosta sem fundamento. O Brasil, ano que vem, está fiscalmente saudável. A dívida está 80% do PIB.
Entendeu? O que eu peço, se o Paulo Guedes ver esse meu vídeo, que eu sei que tem muita gente em Brasília que assiste, Chester News, faz a apresentaçãozinha aí, a final do ano aí, simplãozinha. O que você falou, Paulo Guedes, no Canal Livre, põe numa apresentaçãozinha ali, põe Ministério da Economia, pá, solta um PDF ali, um PowerPoint ali, acabou. Entendeu? Tem muito ruído porque você não é fazer live com o mercado financeiro que vai resolver. Os investidores, eles não representam quase nada da população. Tem que explicar que a inflação é um fenômeno mundial. Põe lá o Brasilzinho, lá a inflação nos Estados Unidos, Alemanha, maior em 30 anos, entendeu? Para o povo parar de ficar revoltado com a inflação, porque a esquerda fica falando merda, entendeu? Mostra os programas sociais, o auxílio emergencial também na apresentação, porque o PT vai vir falando, ah, Paulo Guedes só apoia os ricos, a bolsa, o touro de ouro, entendeu? Você mostra que a sua ideologia é o liberalismo social, que é a favor do Brasil, democratizar a riqueza para todos, acesso, desbloquear o Brasil, entendeu? É isso. Todo ano faz uma apresentaçãozinha ali. Por exemplo, poucas pessoas assistiram o Canal Livre, na minha opinião. Os poucos que viram. Isso tem que ser um comunicado oficial do Ministério da Economia. Conquistas pós-pandemia lá, sei lá, faz um papel, pronto, entendeu? Acaba a especulação, porque eu entendo, Paulo Guedes, que a pandemia é muito difícil, eu entendo que o Ministério da Economia, no meio de uma pandemia, igual o Paulo Guedes falou no canal, foi uma guerra essa pandemia, foi horrível, foi tenso, foi pressão, mas 2022 vai ser outro ano, a tendência maior é acabar a pandemia, é ano eleitoral, mas a tendência é de todos os países terem uma retomada muito forte, e não tem sentido o FMI, foco, ficar falando em 0,5%, ano que vem não tem nada a ver com esse ano. 2020, 2021 é o auge da pandemia, então a premissa do ano que vem não tem nada a ver com agora, tem a vacinação em massa, surgiu a variante que assustou o mundo, a OMS agiu errado, na minha opinião, porque ficou estragando o Réveillon do mundo inteiro, sem saber se era grave ou não. Mais um erro da OMS, criou pânico à toa, a mídia ficou repercutindo essa Omicron e não tem nada a ver. Variantes de doenças existem aos montes, né? A gente acabou de passar uma pandemia, não é nem ético você ficar apavorando a população dessa forma. O mais provável é que ano que vem seja um crescimento alto demais. O Brasil, ele tem muito investimento. A tendência é o Banco Central já aumentou os juros a quase 10%. A inflação ela vai diminuir com certeza. Não tem jeito da inflação diminuir porque o juro aumentou muito. Para quem não entende, juro é o preço do dinheiro. A inflação é quando tem muita base monetária no mercado. O juro, quando ele aumenta muito, o preço do dinheiro fica caro, os bancos param de emprestar, o dinheiro ele seca, entendeu? Então a inflação vai cair mesmo, o dólar vai cair também, vão ser todas premissas diferentes ano que vem, muito investimento, os investidores vão ver que os outros países estão mais endividados, tem país que vai estar dentro da pandemia porque a população não quis se vacinar, entendeu? Eu respeito o Bolsonaro, mas nessa questão da vacina eu não tenho a mesma ideia. Com todo respeito, eu discordo do presidente. Não sou negacionista na parte da vacina. Eu falei, inclusive, que a vacinação era essencial para a retomada da economia. Graças a Deus a população se vacinou, entendeu? Mas eu entendo o que o presidente fala. Ele fala que a pessoa tem que ter a liberdade de não querer se vacinar. Eu até entendo. Tem pessoas que por questões religiosas, porque tem visões apocalípticas, cristãs, por exemplo, e islâmica, que fala que o anticristo teria uma marca da besta, que a pessoa não poderia viajar, comprar, sair. As pessoas que realmente acreditam em religião, elas falam, pô, tá quase igual ao apocalipse, você vai tomar um negócio dentro de você que sem isso você não pode comprar, vender, trabalhar, tá muito parecido. Até quem não acredita em religião vê que tá parecido mesmo. Então a pessoa ela vai ser obrigada contra a própria crença dela religiosa de ter que, entender, é complicado também, porque a gente tem que respeitar também a opinião, a religião das pessoas, as crenças, não pode ficar achando que todo mundo que acredita em religião é maluco, tem cientista que acredita em Deus, que é, né? Então a gente não pode ser radical,
forçar as pessoas a tomar vacina, né? Eu sei que tem países como a Alemanha tendo problemas com pessoas que não querem tomar vacina, mas não pode chamar esse pessoal de ignorante, não. Porque as pessoas têm o direito de não se vacinar se elas não quiserem. Você não pode obrigar a pessoa a pôr uma coisa dentro do corpo dela contra a crença religiosa dela, contra a liberdade de opinião dela, né? Quem é de esquerda acha que o coletivo está acima do individual. Isso é o mesmo que os nazistas e a União Soviética pregavam, o coletivo acima do individual, entendeu? Então não vamos taxar o povo que não quer tomar vacina de débil mental também não, que não é por aí, né? Eu particularmente tomei, mas eu tenho minhas dúvidas também, porque tá bem estranha essa situação. As vacinas foram feitas às pressas, ninguém sabe se quem tomou a vacina vai ter a expectativa de vida diminuída, a gente não sabe. Às vezes vacina demora 10, 15 anos para ser feita uma vacina. A vacina da AIDS, por exemplo, não existe até hoje, da dengue. A tecnologia, a ciência, ela avança às vezes devagar. Não é assim também. Ninguém é obrigado a pôr um negócio dentro de si se a pessoa tem dúvida ou não. Aí não pode trabalhar, não pode viajar, não pode comprar, não pode vender. Tá igual ao Apocalipse, concordo? Até quem não acredita em religião e conhece a história, tá vendo que tá uma coisa estranha demais. Então, assim... bom, enfim, o que eu tô falando é de economia. Tem um pouco a ver com religião, porque a vacinação tem a ver com a retomada econômica. Então, assim, o Brasil, por mais que o presidente tenha essa posição dele, o povo se vacinou em massa, mais quase 70%. Então, o Brasil vai ter um futuro brilhante em 2022. 600 bilhões de investimento, primeiro superávit desde 2013. Os investidores vão ver que o real caiu demais, exageradão. O Lula, quando estiver na frente, com falar bosta, que ele vai falar, porque ele é meio ditador, ele não vai conseguir esconder que é um ditador. Vocês vão entender o que eu estou falando na hora de começar os debates. O Moro, principalmente a Tebet, que eu acredito que os 4 com mais chance de ter votos, os 4 primeiros, na minha opinião, vai ser Bolsonaro, Lula, Moro e Tebet. Porque tem uma questão dela ser mulher. Ela é uma ótima política, ela fala bem, ela vai ganhar muito voto, principalmente que a questão de homem e mulher hoje em dia muito, né, feminismo, machismo. Ela, por ser líder da bancada feminina, ser uma mulher assim de fibra mesmo, ela vai pegar metade dos votos, metade dos eleitores são mulheres. Ela não tem nada a ver com Dilma, ela é do MDB, que é um partido grande. Enfim, tô fazendo propaganda para ela não, porque eu particularmente sou a favor do Bolsonaro se reeleger e o Guedes continuar trabalhando para destravar o Brasil ser um país grande aí. Mas que foi engraçado foi ele falando que tá expulsando o FMI. Tomara, Guedes, que aumenta a reserva aí para 1 trilhão agora, hein? Porque você nunca mais vai conseguir pegar dinheiro no FMI. Aqui na Argentina não, vai embora. Bom fim de ano para todos. Foi engraçado isso daí demais. Mas é isso. Eu acho que 2022 vai ser ótimo para a economia. Não vai ter lockdown. A Omicron é leve. Os investidores vão começar a ver que a queda do dólar e o real vai subir muito. Vai ter uma aposta mundial para o real se valorizar, porque caiu demais. E simplesmente questão de gráfico de investidor especulador. Vai falar, mano, caiu muito o real, agora vai subir muito. Vão comprar real aí a rodo, o que vai fazer a inflação baixar, o juro já aumentou muito, tem 600 bilhões, primeiro superávit. Então, tudo que estão falando aí de 0,5% aí, realmente o Paulo Guedes tem razão, não tem nada de 0,5% não. A gente guarda esses 0,5% aí, que muita gente vai dar risada desse 0,5% aí ano que vem. Um abraço a todos.